Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Começa agora o explicador da Rádio Observador, esta segunda-feira sobre as ameaças económicas de Donald Trump. E para isso, esta manhã são nossos convidados Armindo Monteiro, presidente da CIP, e Miguel Frasquilho, ex-presidente do ICEP. A moderação é do Paulo Ferreira e do Bruno Vieira Amaral. Muito bom dia, obrigado a ambos pela presença neste explicador. Donald Trump foi a Davos na semana passada a deixar uma mensagem bem clara às empresas de todo o mundo: ou vêm produzir para os Estados Unidos ou então vão pagar taxas alfandegárias nas exportações para a América. Armindo Monteiro, começando por si, bom dia. Como é que as empresas que sobretudo exportam para os Estados Unidos, as empresas portuguesas, devem reagir a uma ameaça destas? Devem levar a sério, esperar para ver, começar a fazer alguma coisa? Olá, bom dia Paulo Ferreira, bom dia Bruno Vieira Amaral e também cumprimento com muito gosto o Miguel Frasquilho. O mundo mudou, Paulo Ferreira, é preciso nós começarmos por assumir isso, não podemos continuar a repetir as mesmas coisas. Nós temos que, de uma vez por todas, seja concretamente em Portugal, seja na Europa, nós temos que reagir de uma forma completamente diferente e temos que levar a sério estas questões, até porque muitas delas não dependem apenas das ameaças do Sr. Trump. Depende, sobretudo, daquilo que nós, em Portugal e na Europa, podemos fazer. Este tema que estamos hoje a falar aqui na Rádio Observador tem apenas a ver com uma coisa, que é a globalização. E esta globalização, naturalmente, não é uma construção recente. Foi iniciada há mais de 500 anos e até pelos portugueses. Agora, durante muito tempo nós tivemos um pensamento único. E o pensamento único foi que havia uma dependência, uma interdependência económica, que não ia afetar este equilíbrio das coisas. Nós podíamos ter as fábricas do outro lado do mundo, podíamos estar afastadas do mercado de consumo, mas não havia problema porque havia essa tal interdependência e nesse mundo ideal não havia nem ameaças à paz, nem à segurança a nível mundial, por causa dessa interdependência económica. Agora, o problema é que naturalmente apareceu uma questão concreta, que é a reeleição de Trump. E eu, a falar na reeleição, estou logo a chamar a atenção para uma coisa. Não é uma anomalia. A eleição de Trump não é uma anomalia. Não é um epifenómeno. Ele foi eleito pela segunda vez com uma ideia muito simples. E a ideia muito simples foi América primeiro. E nós, na Europa, ficámos à espera que isso passasse. Ficámos à espera que ou os americanos tomassem consciência do erro e não repetissem o erro, como se isso, na opinião dos eleitores americanos, seja um erro pensar na América primeiro, mas ficamos de alguma maneira tranquilos. Acontece que se nós olharmos para dois relatórios que foram apresentados já com algum tempo, estou a referir-me naturalmente ao relatório de Mário Draghi e de Enrico Letta, está lá claramente um plano de ação, e o plano de ação identifica naturalmente dificuldades, e as dificuldades são que nós temos claramente muitos déficits de inovação. A Europa perdeu tempo, a Europa adormeceu. Somos uma economia muito aberta ao exterior. 80% da nossa tecnologia digital depende do exterior. A nossa energia é mais cara que os nossos principais competidores. Somos menos preparados para nos defendermos. Apenas 4 das 50 maiores empresas tecnológicas do mundo são europeias. Ou seja, tudo isto para dizer o quê? Nós, em Portugal, ou de facto temos esta capacidade de percebermos que o tempo mudou, é tempo de ação, é tempo de deixarmos de estar com estas dependências como se outros viessem a resolver os nossos problemas. É tempo de nós realmente nos organizarmos e querermos realmente transformar, porque não vale a pena ficarmos à espera que outros resolvam os nossos problemas, não faz sentido nenhum, é urgente, é urgente nós mudarmos. E o que é que estamos a fazer? As empresas estão a apostar na inovação, estão a apostar na diversificação de mercados. Naturalmente temos essa consciência que as barreiras alfandegárias podem encarecer os nossos produtos, com certeza que sim, isso é equivalente a uma depreciação da moeda, mas se os nossos produtos tiverem uma boa relação qualidade-preço, ainda resistem, digamos,
essas... E podem ser competitivos, de qualquer maneira. Exatamente, ainda continuam a ser. Armindo Monteiro, deixe-me pegar nessa sua última ideia de que é preciso agir e não esperar que os outros ajam por nós, para trazer à conversa Miguel Frasquilho. Bom dia, bem-vindo também a este explicador. O Miguel Frasquilho foi presidente... Bom dia, Paulo, bom dia Armindo também, é um gosto de estar aqui. Foi presidente do AICEP há cerca de uma década. Da AICEP. Da AICEP, que é a agência, exatamente. É género feminino. Exatamente. Foi presidente da AICEP e dessa perspectiva, Miguel Frasquilho, e neste contexto que foi descrito pelo Armindo Monteiro, qual é a política pública ou as políticas públicas? O que é que o Estado e as suas agências podem e devem fazer, no fundo, para proteger o interesse da economia portuguesa, das empresas portuguesas, perante um cenário de recuo da globalização e de, eventualmente, nova colocação de barreiras à entrada e saída de produtos? Então, Paulo, deixa-me começar exatamente por aí. O cenário que nós enfrentamos é, não sei se é de recuo de globalização, mas é pelo menos uma globalização diferente. Ela pode ser mais regionalizada, com dificuldades maiores de interações comerciais e de investimento entre os diferentes blocos geográficos. É possível que as interações económicas entre a Europa aumentem e é possível que as interações, com este contexto que está criado entre a Europa e outros blocos, possam diminuir, nomeadamente com os Estados Unidos. Porque vamos ver uma coisa, e eu já passo depois para a questão das políticas e opções que devem ser prosseguidas. O que Donald Trump veio trazer a um contexto que já era extraordinariamente perigoso, que já era extraordinariamente instável, com a questão da guerra na Ucrânia, a questão da guerra no Médio Oriente, etc. Foi ainda mais instabilidade e mais incerteza. Ora, sabe-se que os agentes económicos gostam um pouco de incerteza. O investimento retrai-se, o consumo retrai-se, as compras também, etc, etc. E ele atacou ou está a atacar em diversas frentes. Não deixa quase nada incólume. Repare, é com a China, é com o México, é com o Canadá, é com a União Europeia, onde já ameaçou impor tarifas brutais, quer rever acordos comerciais, quer do ponto de vista da parceria transpacífica, quer com o NAFTA, quer mesmo o chamado TTIP, a parceria com a União Europeia. Vemos o renascer do unilateralismo e a erosão do multilateralismo. Repare, instituições como a OMC, o FMI, a NATO, a Organização Mundial de Saúde, os acordos de Paris, praticamente não há nada que Donald Trump não tenha decidido alterar ou retirar-se, o que é pior ainda. Neste ponto, depois temos ainda uma questão muito interessante, e vamos ver onde é que isto vai chegar, que é a questão dos desequilíbrios macroeconómicos também nos Estados Unidos. Repara, os Estados Unidos têm uma dívida pública extraordinariamente elevada, já. E com os cortes de impostos que Donald Trump diz que vai fazer, vamos ver como é que esta questão também vai afetar toda a geopolítica mundial. Isto, na prática, vai significar, mesmo que a curto prazo Donald Trump possa apresentar vitórias do ponto de vista interno, é dos livros que a médio e longo prazo, quando se adotam políticas muito protecionistas, isto vira-se o feitiço contra o feiticeiro. Isto pode ser mau para as outras regiões, para os outros países, para as outras áreas, mas no fim do dia, a médio e longo prazo, vai ser mau para todos. E este todos inclui os Estados Unidos. E, portanto, é para isto que nós... E aqui há outro ponto importante. Este mandato de Donald Trump é único. Ele não se vai poder recandidatar porque já fez o primeiro. Portanto, eu diria que o que vai interessar do ponto de vista político e também do ponto de vista económico, porque estas coisas estão interligadas, são os 2 primeiros anos até às eleições intercalares de 2026. E aí sim, depois se verá o que é que acontece. Mas Donald Trump interessa-lhe, nomeadamente, obter bons resultados do ponto de vista económico até essa altura. O que virá depois se verá. Agora, o que é que nós podemos fazer dentro deste enquadramento? Bom, é evidente que as políticas públicas e instituições como a AICEP estão certamente atentas e podem
e podem e devem apoiar ainda mais, estar mais presentes no terreno, apoiar as empresas, quer do ponto de vista da sua localização geográfica, e sei que a ICEP tem uma abrangência geográfica bastante grande no mundo, mas também do ponto de vista de programas específicos de incentivo e apoio à internacionalização, à captação de investimentos estrangeiro, não só fundos europeus, mas outro tipo de mecanismos, na certeza de que este contexto é talvez o mais desafiante dos últimos 30 ou 40 anos. Miguel Frasquilho, deixa-me trazer de novo o Armindo Monteiro à conversa. Armindo Monteiro, a Europa tem de ter necessariamente uma resposta concertada. Já percebemos também que o impacto previsível de tarifas alfandegárias vai fazer sentir de forma diferente nos diferentes países europeus, com a Europa do Norte, que tem um maior peso de exportações para os Estados Unidos, a ser mais prejudicada, e a Europa do Sul, em Portugal se inclui, a poder até sair beneficiada desse contexto. Mas como é que, sendo assim, se consegue uma resposta concertada da Europa a esta previsível medida de Donald Trump? Claramente, Bruno Vieira Amaral, a ideia de Trump o modelo Trump é muito baseado na ideia que tudo tem um preço. Tudo é transacionável, tudo é negociável, e o que não puder ser negociado é obtido pela força. E desde logo, dividindo, isolando, naturalmente, tal como acaba de referir, isolando os parceiros. Se ele, de facto, é muito rápido nesta capacidade de encontrar as fragilidades de cada um e, a partir daí, procurar dividir, naturalmente, para ganhar na negociação. Se, no entanto, a Europa, enquanto bloco, se reestruturar, pensar que é hora de fortalecer o modelo económico europeu e não de o dividir, que é hora de voltar às ideias fortes da Europa. Nós somos o berço de civilizações milenares, somos civilização grega, civilização romana, somos o palco dos grandes pensadores. Foi aqui que naturalmente começaram revoluções, foi Portugal, nomeadamente, que deu mais mundo ao mundo, e tudo isto para dizer que temos a capacidade de nos reinventarmos. Não é apenas aquilo que deixamos com essas limitações de poder vender fora da Europa, mas é aquilo que podemos passar a produzir na Europa. Nós, enquanto economia aberta, também temos naturalmente uma balança comercial onde as importações têm um peso enorme. É a altura de começarmos a fazer na Europa aquilo que, por convenção, por otimização, por outra razão qualquer, passamos a fazer noutras partes do mundo. Mas isso demorará sempre, nunca será a breve prazo, terá um efeito a médio e longo prazo. Pois não, mas por isso mesmo devemos começar já. Porque se não começarmos já, se ficarmos à espera que isto passe, se ficarmos à espera que a administração Trump perca força, então virá outro Trump qualquer. É importante percebermos as forças que temos efetivamente aqui na Europa. Nós estamos muito dependentes. A nossa tecnologia, que é o futuro, a nossa capacidade de criar valor, a nossa capacidade de utilizar a inteligência artificial, já está a ser disputada agora. Aquilo que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos, 20, está a ser condicionado pelas ações que nós tomamos agora, ou não tomamos. E aquilo que é um drama que constatamos é que muitas vezes ficamos, de facto, debaixo daquela ideia que efetivamente os Estados Unidos inovam e produzem, a Europa entretém-se a regulamentar e a China agora diz que copia. Já não é tanto assim, já não copia, já faz, já inova. E nós na Europa estamos muito habituados a regulamentar. Regulamentamos e limitamos a produção, condicionamos a produção. Veja-se a quantidade de unicórnios que foram criados, por exemplo, em Portugal, mas que foram todos parar aos Estados Unidos. Porquê? E não é apenas os portugueses, é todos os unicórnios da Europa, a maior parte. Porquê que foram parar aos Estados Unidos? Porque, naturalmente, têm capacidade de florescer que na Europa não têm. E Miguel Frasquilho, sendo que as economias europeias mais industrializadas podem ser as mais prejudicadas com estas medidas da administração Trump, podemos ter aqui quase um incentivo à desunião da Europa e que países que dependem mais dos serviços sejam beneficiados, e isso acaba também por impedir uma resposta e a aposta da Europa na inovação, como refere também o relatório Draghi?
Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu acho que não são só os países mais industrializados e mais fortes nas exportações europeus que vão ser prejudicados. Uma economia, que é uma pequena economia aberta, como a portuguesa, já tem nos Estados Unidos o quarto maior parceiro comercial. E uma importante parcela no turismo também. Portanto, isto vai afetar, eu diria, todas as economias e acho que a nossa também pode ser bastante afetada, porque tarifas que sejam introduzidas vão obviamente afetar vários setores, e nós sabemos que exportamos muito para os Estados Unidos. Quanto à união ou desunião da Europa, bom, eu peço muita desculpa, mas isso já não tem a ver com Donald Trump. Isso é uma realidade que está presente na União Europeia. Basta ver alguma divergência de posições que existe quanto ao que ocorre na Ucrânia para nós percebermos que o bloco europeu não está tão unido quanto seria desejável. E, portanto, se do ponto de vista político existem fragilidades a que se deve somar, e volto um bocadinho atrás, a que se deve somar também as dificuldades internas que os dois motores europeus, a França e a Alemanha, têm do ponto de vista político e também do ponto de vista económico. França, mais do ponto de vista económico, com uma situação também de endividamento que é bastante explosiva, a que se junta a instabilidade política, e na Alemanha com as eleições agora de fevereiro. Portanto, temos aqui toda uma cultura muito inquietante, muito incerta, e que nos devia fazer com que os decisores políticos europeus, mas também, eu diria, em conjunto com toda a sociedade, parem para pensar e, como o Armindo dizia, e bem, agir o quanto antes. Porque se as opções políticas acertadas demoram tempo até produzir efeitos, bom, quanto mais tarde começarmos, pior. Miguel Frasquilho, muito rapidamente, acha que a Europa deve responder da mesma moeda, caso tenham aí direitos alfandegários impostos pelos Estados Unidos para os produtos europeus? Eu gostaria que não se tivesse que responder da mesma moeda, mas eu não estou a ver grandes alternativas. É dos livros, quando há políticas proteccionistas que são implementadas por uma parte, com certeza que a outra parte acaba por retaliar. Talvez a Europa se possa, isso sim, também, virar para outras zonas, como já está a fazer, com o recente acordo que obteve com o Mercosul, por exemplo, e espero que também, ao nível da ratificação pelos Estados-membros, ela seja muito célere para que possamos todos beneficiar dessa parceria entre a União Europeia e o Mercosul. E, repare, o próprio México já se virou para a América Latina e para a Europa para, no fundo, criar pontes que possam compensar a perda de força da relação com os Estados Unidos. Claro. Portanto, é toda uma configuração diferente que nós temos do ponto de vista global. Armindo Monteiro, muito rapidamente a mesma questão. A Europa deve responder com a mesma moeda? Porventura, mas deve fazer mais do que isso. Deve, efetivamente, reconstruir-se. Nós temos muita capacidade de produção interna e, com isso, podemos limitar esta dependência excessiva das exportações. Nós estamos, Paulo Freire, nós estamos muito preocupados com o futuro da Europa, mas a nossa preocupação não é apenas a deixarmos ser ricos e membros de uma potência económica, é passarmos a ser pobres e submissos aos outros. E isso pode acontecer sem dramatismos, devemos de facto ter aqui um plano de ação. A Europa tem muita energia, não estou a referir-me à energia literalmente, mas muita capacidade, temos um mercado sofisticado, somos de facto um mercado muito apetecível também para as empresas americanas e por isso não podemos ficar com esta ideia que apenas os outros podem ditar as normas e as leis e as regras. Não podemos, esta entrada espalhafatosa, deixem-me dizer assim, de Donald Trump, nesta segunda reentrada, nós temos que olhar mais à substância que à forma. A forma é aquela, já sabemos, é de comício permanente. Mas se nós quisermos efetivamente encontrar formas de contrariar esta arrogância negocial, nós precisamos de uma forma muito serena perceber o que é que efetivamente, quais são as nossas forças e o que é que efetivamente podemos fazer. E responder apenas com as taxas alfandegárias, estamos a jogar apenas o jogo dele. Não é seguramente esse o único que podemos jogar. Podemos os fortalecer de forma muito efetiva. Muito bem. Armindo Monteiro, Miguel Frasquilho. Uma frase, Miguel Frasquilho. Aqui
uma frase que nos devia a todos deixar a pensar e muito. A União Europeia tem cerca de 30% a mais de população do que os Estados Unidos. Mas o PIB norte-americano é cerca de 50% superior ao PIB da União Europeia. Tem a ver com produtividade, isso, claro. Ora claro. bem. Fazendo-nos pensar isso. Inovação, produtividade, competitividade, etc. Miguel Frasquilho, Armindo Monteiro, obrigado a ambos pela presença neste explicador. Bom dia, boa semana. Obrigado. Bom dia. Muito obrigado também.